Olá, prezados, prezadas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, professor queres ou não queres, professor da Escola de Referência Trajano Chacon. E hoje eu trago aqui para nós debatermos, discutirmos, analisarmos os movimentos sociais, sindicais e trabalhistas na primeira metade do século XX. Ou seja, vamos falar um pouco do feminismo, do anarquismo e dos comunistas. Então, na cabecinha de vocês, o que vem a ser os movimentos sociais, sindicais, trabalhistas na primeira metade do século XX? Então, movimento operário. Então, para falar um pouco desses movimentos, a gente vai falar um pouco do movimento operário no Brasil, não é isso? Nesse movimento operário, reivindicações, não é isso? Reivindicações a melhores salários, melhores garantias, não é isso? De EPIs para se trabalhar, não é isso? Então, na realidade, se buscava algumas reivindicações, porque na realidade se trabalhava até 17 horas por dia, então tinha que mudar essa legislação, né? Então aí vocês têm uma imagem muito interessante aí do movimento operário, né, na primeira fase da República, né? Então, o movimento operário no Brasil. Então, o que é o movimento operário no Brasil? Então, as primeiras décadas, meus prezados, prezadas, eu gostaria que vocês simplesmente anotassem isso aí, que é de grande relevância para vocês. O que é o movimento operário no Brasil? As primeiras décadas do século XX foram marcadas, pessoal, por um intenso movimentos sociais urbanos, né? Decorrentes, pessoal, sobretudo, do recente processo de industrialização, pelo qual atravessavam as principais cidades brasileiras durante a Primeira República. Então, durante a Primeira República, o processo de industrialização, ele, na realidade, foi um fator determinante, na realidade, para o crescimento urbanístico, né? Para a questão do crescimento populacional. As pessoas vinham de todas as partes, né? Aqui chegavam imigrantes, etc, etc. Então, vocês têm aí. Então, nesse contexto, pessoal, os trabalhadores imigrantes que desembarcavam no país, sejam para as plantações de café no Oeste Paulista, ou como na mão de obra, né, para a nascente indústria do Centro-Sul, tiveram, meus prezados, minhas prezadas, um papel medular na difusão dos ideais revolucionários que varriam a Europa no período. Então, nós precisávamos aqui de um contingente de trabalhadores, tanto para trabalhar lá nas plantações de café, como no surgimento das indústrias. Mas só que os trabalhadores que aqui chegavam, vinham também da Europa. Isso. Vinham da Europa consciente dos ideais revolucionários. E com certeza eles iriam tentar mudar a nossa história. Então vocês têm aí anarquistas, socialistas, anarco-sindicalistas, comunistas, atravessaram o oceano em busca de liberdade. Terras férteis para semear seus objetivos e seus projetos na transformação de quê? Da sociedade. Então vejamos, então os migrantes que também faziam parte dos trabalhadores da indústria brasileira, trouxeram com eles, cabe destacar, e algumas ideias e teorias da Europa, não é isso? Que eram colocadas em prática pela classe trabalhadora europeia. Esses imigrantes eram muito influenciados
pelos princípios anarquistas e comunistas, né? Então a Europa, na realidade, sofreu grande influência dessas ideias socialistas, né? Então, na realidade, esses imigrantes, quando aqui chegaram, trouxeram na sua bagagem essa cultura. Então, o discurso convocado pelos trabalhadores das fábricas começaram. Então, os imigrantes eram bons em seus discursos. Queriam que os operários se unissem em associações que futuramente seriam determinantes para o surgimento dos primeiros sindicatos. Vamos formar as associações mútuas, associações essas que iriam conscientizar os trabalhadores dos seus direitos, uma associação que tinha, na realidade, um pretexto de futuramente consolidar os sindicatos. Então, objetivos e características do movimento operário. Então, o Brasil já possuía uma grande quantidade de operários na primeira década do século XX. Então, essa quantidade, pessoal, chegava a ser mais de 100 mil trabalhadores. Vejam só, mais de 100 mil trabalhadores. Mas a maioria destes se localizava nos maiores centros industriais da época, que eram os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Então vocês têm aí os principais objetivos prezadas daquela época eram reivindicar por melhores salários. Os salários eram defasados, é isso. Os trabalhadores não recebiam, né, salários satisfatórios, né? A jornada de trabalho era reduzida, reivindicava jornada de salário, jornada de trabalho reduzida e assistência social. Porque a jornada de trabalho chegava até 18 horas em alguns casos. Então, entre os anos de 1903, 1906, aconteceram algumas greves. Estas ainda eram pequenas, mas se espalhavam pelos grandes centros industriais. Faziam parte desses grupos os alfaiates, os tecelões, os carpinteiros, os ferroviários, os mineradores e portuários. Então eram greves pequenas, mas representativas, né? Então nós temos aí, então a teoria socialista se originou a partir do pensamento, ou dos pensamentos de Karl Marx, né? Essa teoria teve um papel muito importante durante o movimento operário. Primeiro que essa teoria ela tratava do que? Da luta de classe. A luta que envolvia trabalhadores e burgueses, ou seja, patrões e empregados, né? Onde Marx, na realidade, enfatiza que havia exploração. Então, o primeiro partido socialista brasileiro, foi fundado no ano de 1906. Foi a partir desse momento que o movimento passou a ganhar mais força. Porém, as reivindicações dos operários não surtiam efeitos. Pois quem controlava a maioria das indústrias da época era o governo. E atender, meus prezados, entendam, atender aos pedidos dos operários traria o quê? Traria muito prejuízo ao governo. Então o governo não tinha o mínimo interesse em atender às reivindicações dos operários. Então, com o início dos levantes, que ocorreram durante a primeira década do século XX, o governo começou a notar algo diferente, que os movimentos estavam começando a crescer, e criou uma lei para expulsar os estrangeiros que fossem considerados uma ameaça
a ordem e a segurança nacional. Brincadeira! Então, o governo percebendo que o movimento operário estava crescendo e esse movimento estava trazendo ameaça para ele, cria logo uma lei. Ou seja, expulsa todos os estrangeiros, né? Então, com essa nova lei, os operários passaram a se revoltar. Ainda mais com a situação. Então, e em 1907, aconteceu uma greve geral, pessoal, que tomou conta de São Paulo. Aconteceu uma greve que tomou conta de São Paulo, sem nenhuma resposta, viu? Quantas reivindicações? Aí, o movimento, 10 anos após, em 1917, faz outra greve. Ocorreu mais uma outra greve, ainda maior que a anterior. Mas também em São Paulo, né? Greve de 1917. As greves aumentavam de proporção, cada vez mais. Então, os operários passavam a ocupar as ruas. Então, os operários ocupavam ruas, cidades, e a polícia passou a intervir. Durante um confronto entre operários e polícia, né? Um jovem operário que participava de manifestações foi morto. Então, observe a intervenção do Estado para sufocar o levante, né? Então, operários e forças de repressão se enfrentaram. Aí trouxe uma consequência a morte de um operário. E esse acontecimento fez com que a classe operária ganhasse ainda mais força. Então, após todas as manifestações pelos direitos dos trabalhadores, em 1922, o que acontece em 1922? Foi oficializada a fundação do PCB. Que era o PCB? Partido Comunista Brasileiro. PCB, Partido Comunista Brasileiro. Este partido foi inspirado pelo Partido Bolchevique russo, né? Lá da Revolução Russa. Junto à oficialização deste partido, os sindicatos passaram a se organizar melhor, ganhando assim vários associados. Então começa uma luta intensa. Né? Maior adesão dos operários, maior força do sindicato. Aí o governo começa agora a ver os operários de outra forma. Aí surge a grande figura do anarquismo dentro da República. Então, o anarquismo dentro da República. Então, o anarquismo na República Velha, ele teve uma presença muito forte. Então, ele foi o quê? Formulou-se em meio aos sindicatos de trabalhadores urbanos, em centros como São Paulo. Então, na realidade, vocês vão ter. Então, ao longo de sua história, o anarquismo articulou-se, olha, de várias maneiras. Então, o desdobramento conhecido como anarcossindicalismo foi o que contagiou a massa de trabalhadores urbanos brasileiros no período da República Velha. Então, vejamos, a massa de trabalhadores foram contaminadas por esse movimento. Então o anarcossindicalismo chegou ao Brasil, principalmente por meio de quem? Dos imigrantes, é isso, tão temido pelo governo que criou a lei para expulsá-lo, que já possuía um contato com as formas de organização dos sindicatos anarquistas europeus, que possuíam líderes como o italiano Enrico, né, Malatesta. Então, Enrico Malatesta foi um dos maiores líderes do movimento sindical dentro da Europa, né, do anarquismo. Então, esses italianos, eles trouxeram, na realidade, uma experiência desse sindicato, o anarcossindicalismo, para o Brasil, fortalecendo o quê? A causa do movimento operário na República Velha. Então, a entrada das ideias anarcossindicalistas no Brasil coincidiu com a formação dos centros urbanos, como de São Paulo, em que as várias fábricas, meus prezados, minhas prezadas, passavam a ser montadas.
recebendo assim uma quantidade considerável de trabalhadores. Então coincidiu a formação desse sindicato e o crescimento do setor industrial dentro de São Paulo, né? Centros urbanos como São Paulo. Então, desde o século XIX, havia partido operário no Brasil. Entretanto, foi com o anarquismo que começaram a grandes expressões contra o empresariado, né? Então, a gente coloca ali aquela teoria de Marx, né? A luta de classe, né? Então, vamos reivindicar aí melhores condições de trabalho para os trabalhadores, melhores salários, né? Então, a principal arma dos anarquistas era o quê? A greve geral. Então, o principal feito do anarco-sindicalismo no Brasil foi a greve de 1917, já que em 1907 se fez uma greve em São Paulo e não teve, na realidade, o que? Uma resposta considerável, esperada. Que teve como um dos principais articuladores da greve de 1917 o tipógrafo, né, e jornalista Edgar de Figueiredo, né? Essa greve explodiu, sobretudo após a morte de um anarquista espanhol que trabalhava em uma fábrica, né, no Brás, em São Paulo, chamado José Martinez. Então esse operário, anarquista, né, esse espanhol, ele veio a falecer nessa greve, né? Então a greve operária de 1917, ela tinha como um dos objetivos, Então, o movimento operário, ele reivindicava as condições de trabalho no operariado na República Velha, que era bastante desfavorável. Os operários trabalhavam de segunda a sábado, até 15 horas por dia. Às vezes, eram obrigados a trabalhar também os domingos. Ganhavam pouquíssimo, o que obrigava marido, mulher e crianças a trabalhar para sustentar a família. Que coisa absurda! Não havia salário mínimo, direito de férias, pagamento por hora extra, jornada máxima de trabalho. O trabalhador era mandado embora quando o patrão quisesse, sem direito a aviso prévio ou qualquer indenização. Cadê os direitos? Não tinha direito. Não tinha direito. Então o cara era mandado embora a hora que o patrão quisesse. Aí tem uma ilustração da greve de 1917, não é isso? A maior greve que nós tivemos. Então, de 1917 aos anos iniciais de 1920, o anarquismo teve uma presença muito forte entre as organizações operárias brasileiras, né? Os focos da organização. Quais são, professor Cláudio Nascimento? Anarquista, bem como os de organização comunista, foram sufocados na década de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Então, sufocam esse movimento anarquista da República. Aí surge agora a República Velha e os direitos das mulheres. Aí o outro novo embate, né? A reivindicação agora das feministas por direitos. Então, com o advento da República, o movimento feminista no Brasil se torna mais amplo. O novo regime não concede o direito de voto às mulheres e nem facilita o quê? O acesso ao mercado de trabalho. A mulher branca de classe média urbana, ou rica, né? Já a mulher negra, indígena e a mulher branca, pobre, sempre tiveram que trabalhar para sobreviver. Então nós temos, nesse momento, em que surge no Brasil as primeiras fábricas, o trabalho feminino, prezados e prezadas, infantil é requisitado. Porque nós não tínhamos, na realidade, mão de obra suficiente, né? Então, o trabalho feminino e infantil é requisitado. Além de mais, o salário era pouquíssimo, né? Os trabalhadores ganhavam muito pouco. Então, eram obrigados a colocar o marido, mulher, filhos, para completar o sustento da família, aumentar a renda. Então, vejamos, o trabalho feminino e infantil é requisitado.
pois é mal remunerado. E ajuda a manter, pessoal, o baixo custo da produção. Assim, na greve geral de 1917, existem reivindicações específicas por parte do coletivo junto aos patrões, né? Então, nesse contexto aí da luta das mulheres, emergem as figuras de Leolinda Figueiredo Daltro, que funda o Partido Republicano Feminino, e de Berta Lourdes, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Olha, ambas lutavam pelo direito ao voto e pela igualdade entre as mulheres. Entre as mulheres, né? Então, veja, também podemos destacar aí a professora mineira. Eu gostaria que vocês registrassem esta figura da professora mineira Maria Lacerda, porque poucos livros de história abordam a trajetória desta grande líder feminista. Então, anotem, é de grande relevância, porque poucos livros abordam a história dessa mulher. Foi uma das pioneiras do anarcofeminismo no Brasil. Em 1919, fundou, junto com Berta Lourdes, a Liga de Emancipação Intelectual da Mulher, embrião da Federação Brasileira do Progresso Feminino. Devido às pressões do movimento feminista, as brasileiras vão conseguir, em 1932, o quê? O direito ao voto. Não é isso? Direito ao voto, 1932. Então, por conseguinte, a imagem da mulher consagrada pelo governo Vargas será a mulher que realiza trabalhos como enfermeira, como professora, secretária e, claro, a esposa dedicada ao lar. Na década de 50, com a volta da democracia, né, porque a gente vai ter o Estado Novo, né? Então, com a volta da democracia, destaca-se a figura das advogadas Rome Martins, Medeiros da Fonseca e Orminda Ribeiro Basto, né? Então, destaque para essas duas figuras, né? De grande relevância para a história das mulheres. Pessoal, eu encerro por aqui a nossa aula e agradeço a vocês pela participação. Espero que esse conhecimento seja de grande relevância para vocês, não é isso? Um forte abraço do professor Cláudio Nascimento, o queres ou não queres. Até mais, até a próxima oportunidade.